meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao episódio número 68 do Ser Médico Podcast. Você que nos assiste no YouTube, no Spotify, nas principais redes sociais, sempre uma honra. Obrigado pelo seu tempo. Hoje nós temos a presença de um amigo, de um colega, um excelente oftalmologista, Dr. Luiz Eduardo de Aguiar Marques. Seja muito bem-vindo. Obrigado, César. É um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Que bacana. Luiz, vamos lá. Nós queremos aqui, eu e os nossos ouvintes, conhecer um pouquinho mais quem é o Luiz. Bom, vamos lá. Eu sou um curitibano, né? Ótimo. Coxa branca sofredor. Né? Sofredor, hein? Sofredor, né? Mas, enfim, bons tempos virão aí no futuro. Fiz toda a parte de educação aqui, estudei na Escola Anjo da Guarda. Eu acho que foi uma escola que me fez uma formação humanista e questionadora muito interessante, né? Uma escola que você deve conhecer também, né? Sim. O Anjo da Guarda era uma escola que não tinha uniforme, né? A gente ia como queria, né? E tinha um lema muito interessante: eu sou alguém, eu respeito os outros e eu quero que os outros me respeitem. Então, eu levei isso um pouco para a vida também. Desde pequeno, então, hein? Que bacana Desde esse pequeno. lema. Gravou em você? Gravou. Então foi uma escola importante. Depois acabei indo para o Dom Bosco, né? Fiz a escola de medicina na Universidade Federal do Paraná, onde eu fiz minha residência em oftalmologia logo após. Que ano que foi? Eu me formei em 98, né? Entrei na residência em 99. Fiz 2 anos de residência, ainda era uma residência de oftalmologia de 2 anos. Né? Hoje em dia são 3 anos. Então depois aqui eu fiz um estágio no Hospital de Olhos, pequeno, em retina. E depois fui para São Paulo, no Instituto Suel Abujanra, um instituto ligado, que tinha um professor ligado à USP, e que tem um serviço de SUS muito forte em São Paulo. Talvez seja o maior serviço de SUS em retina da capital. Né? Então eu fiquei lá por 2 anos e meio, daí treinando na sua especialidade de retina e vítreo. Você deve ter visto muito paciente com problema de retina, né? Muito lá. É um serviço muito grande, ainda né? existe, né? Então eu tive lá a minha formação cirúrgica, basicamente, e clínica na área de retina. Então foi uma mudança muito importante. Acho que sair de Curitiba foi muito interessante para mim do ponto de vista profissional e pessoal, né? A gente conhece mais gente do Brasil inteiro e tem uma experiência realmente nova que foi para mim divisor de águas. E deixa eu aqui, vou fazer uma pergunta. E por que oftalmologia? Então, eu entrei na medicina, né, a gente influenciado sempre por alguém, né? Meu pai era médico, né, era pediatra, e na hora... Você é filho de médico? Eu sou filho de médicos. Como é que é o nome do pai? Nelson Marques. Nelson foi pediatra, Marques. Ele faleceu já em 97. Tá certo. Então, teve aquele empurrão do pai, né? Eu estava entre direito e medicina. Hoje agradeço a ele ter me colocado nesse caminho, né? Durante o curso, a gente começa a, claro, buscar aquilo que acha mais interessante e aquilo que a gente não quer fazer, né? Eu já sabia que não queria nenhuma especialidade que exigisse, vamos dizer assim, plantões, que fosse sobrecarregar muito o lado pessoal, né? Ao mesmo tempo, eu queria alguma coisa que fosse interessante e desafiadora. Então, eu fui para a oftalmologia porque achava a questão visual, o olho em si é um órgão muito fascinante, né? E dentro da oftalmologia eu procurei a área de retina que, sem dúvida, é muito interessante, dinâmica, e a gente acaba lidando com uma área também médica, né? Muitos diagnósticos são feitos através do exame do fundo de olho. A gente tem muita relação, por exemplo, com os colegas endocrinologistas, cardiologistas, porque os pacientes têm doenças conjuntas, e a gente consegue acompanhar esses pacientes em conjunto. Então, foi por aí a minha decisão da oftalmologia. Eu entrei na oftalmologia já olhando a retina sempre como algo a ser alcançado. Interessante. Daí assim, Luiz, me conta um pouquinho, assim, nós vamos conversar depois nos assuntos mais técnicos, né? Claro. Mas como você colocou que a retina sempre é uma parte, assim, da oftalmologia, né? Muito desafiadora. E por quê? Por quê? Então, só terminando um pouquinho da minha formação, vamos lá. Eu fiquei 2 anos e meio em São Paulo fazendo essa parte mais cirúrgica, né? Tá. E depois fui para os Estados Unidos fazer um fellowship clínico e cirúrgico, né? Fiquei 2 anos e meio na Universidade da Califórnia. Tá. Então, tive a oportunidade de operar nos Estados Unidos, porque a Califórnia tem uma lei que permite que você opere sob a supervisão do chefe do serviço, você mostrando que tem um conhecimento na área, mostrando que já é formado nisso, eles autorizam por 2 anos. Né? Então foi realmente para finalizar minha formação, uma experiência também pessoal e profissional indescritível, né? Fiz muitos amigos, né? A gente abre muito leque.
depois de uma experiência como essa, e daí voltei para Curitiba. E então a retina, por que a retina? Né? Por que é tão desafiador? Porque a retina é um tecido muito fino, é um tecido nervoso. A gente chama do cérebro dentro do olho. É uma extensão do sistema nervoso central intraocular. E a gente até, 25 anos, tinha um resultado cirúrgico não tão bom, né? E não existia nenhum tratamento que fosse para doenças comuns muito eficaz. Então era uma área muito difícil da medicina. Hoje já melhorou. Não sei se quer entrar na parte técnica já disso ou deixa para depois. Mas não, vamos lá, vamos tocar. Isso aí. Então a gente tem hoje a retina, 2 braços, né? O braço cirúrgico, né? E o braço clínico, né? Os 2 se complementam, com certeza. Então a cirurgia de retina é uma cirurgia, há décadas atrás, desafiadora. Quem tinha um descolamento de retina era praticamente dirigido para a cegueira, né? E hoje, como é que hoje tá melhorou isso? muito. A gente tem, pela parte tecnológica, né, melhora todos os instrumentos, iluminação, microscópios, todos os aparelhos que a gente precisa para fazer cirurgia. Hoje a gente consegue resultados que eram inesperados há 30 anos atrás, né? Salvar olhos que eram direcionados para a cegueira. Então a gente melhorou muito a parte tecnológica, nos permitiu exigir mais da cirurgia e chegar a resultados melhores. Duda, né? Me chamo também assim. Duda, doutor Luiz. Me chamar você de Duda, pode ser? Fique à vontade. Duda, conta aqui para nós algo que sempre dizem, que os olhos dentro da medicina, poucos colocam a mão. Sim. Né? O que eu quero dizer? Se você tem um problema, de repente, na coluna, tem outras disciplinas que atuam na coluna. Né? No nariz, a mesma coisa. Mas nos olhos, normalmente é o oftalmologista que vai tratar das doenças, né? É isso mesmo? É isso mesmo. A oftalmologia, mesmo no curso de medicina geral, ele não é tão explorada, né? Você lembra? A gente tem uma matéria pequena, básica, né? Depois você vai para... Ou seja, é um mistério, né? Os olhos. É um órgão muito isolado, vamos dizer assim, né? Tanto para você atingir níveis terapêuticos farmacológicos, né? A gente faz hoje tratamentos intraoculares, por exemplo, implante de dexametasona, que é um corticoide, né? Feito intraocular. E as medicações que a gente usa para tratar hoje em dia edema macular diabético, que é uma das principais causas de cegueira em pacientes diabéticos, o tratamento é todo intraocular, nada muito sistêmico, né? Então é um órgão isolado, né? Muito complexo, que realmente quem não é oftalmologista não deve tratar, porque não tem toda a formação para isso. Por isso que é assim, uma especialidade extremamente desafiadora, né? Com certeza. Na verdade, são várias subespecialidades, né, César, no conjunto. Você abre um leque na oftalmologia, vai desde a neurooftalmo até a retina. Tem oculoplástica, segmento anterior que lida mais com catarata, transplante de córnea, cirurgia refrativa, que é a cirurgia para tirar o óculos. Então, hoje em dia, você pode ir para um nicho da oftalmologia e ficar só nele, né? Tão complexo que é o olho em si. Que bacana. Eu quero saber um pouco do Duda agora. Tá? Você tem algum hobby? Veja, o hobby, vamos lá, posso dizer que é a música, né? Nunca fui um músico, mas tocava guitarra, violão, né? Tá. Com a nossa vida corrida, a gente para um pouco, né? Tive algumas bandas quando eu era mais jovem. É mesmo? Então era uma diversão, nada profissional. Nós temos vários colegas que são músicos, sim, né? tem uns que... Você chega a tocar em alguma banda, assim, hoje ou não? Não. As últimas bandas que eu toquei foram há 20 anos ou mais que isso. Mas a música para mim é um prazer, eu escuto muito a música, eu vou a shows, às vezes eu viajo para isso, né? Para ver tal banda específica. Então é um hobby, não sei se posso chamar de hobby, mas é uma atividade que eu tenho que me dá muito prazer, né? Que bacana. Ando de bicicleta, corro, acho que o esporte também foi muito presente na minha vida, ainda é, né? Menos um pouco do que eu deveria, mas ainda Natação? Natação eu nadei um pouco, eu joguei mais tênis que fiz natação, né? O esporte que eu gosto, que eu quero voltar é o tênis. Que é bacana, né? Sim, é um desafio mental e físico. É um mindfulness, né? Você foca na bola e na raquete e é só você ali, né? É só vocês ali, Você não tem ninguém a culpar, a não ser você. Boa, isso aí. Me conta um pouquinho aqui, Luiz, como é que você vê hoje a oftalmologia como especialidade para o jovem médico? Então, a gente vê que
falando do jovem médico, né? Isso. Você trabalha com residentes, com fellows? Eu trabalhei um pouco em São Paulo, né? Tá. Aqui a gente está formando o serviço do IPO para chegar a receber fellows, né? Teve um fellow, mas mais em segmento anterior ano passado, né? O que eu vejo dos jovens hoje em dia? Eles procuram muito a medicina, né? Você deve perceber muito. isso, né? Antigamente, na nossa época de criança, as 3 profissões maiores eram o engenheiro, médico e o advogado, né? O engenheiro, infelizmente, pelo mercado está um pouco apagado, né? O advogado também pela concorrência. Então eu vejo muitos jovens indo para a medicina, às vezes pelos motivos errados, né? Às vezes por uma procura de um retorno financeiro muito rápido ou uma ausência do que encontrar, né? Mas falando especificamente da oftalmologia, é uma especialidade que tem muita concorrência, né? A gente tem hoje uma briga com a optometria que quer entrar. A optometria seria o técnico em refração, né? Que tem uma lei que impede isso, mas é uma força muito forte no mercado. Nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Isso, existe. Lá, inclusive, é uma briga com os oftalmologistas, porque eles não param na refração, né? Eles querem tratar laser, tratar o glaucoma, então eles invadem a área médica. Ah, não sabia dessa informação. Então isso é um risco que a gente tem aqui para a saúde ocular, né? Nós temos muitos médicos formados e muitos médicos capazes no Brasil. A oftalmologia brasileira é excelente, uma das melhores do mundo, né? E especificamente a Sociedade de Retina, né? Os retinólogos do Brasil se destacam, a gente não perde para ninguém. Bacana. Eu tive a experiência de ser vice-presidente da Sociedade Brasileira de Retina em Vítor do Sul, né? Então eu sou envolvido com a sociedade, muito envolvido, e é um orgulho para a classe de retinólogos. A gente chama retinólogos os especialistas em retina. Então é uma área, recentemente, como eu te falei, com uma melhora de resultados, então que atraiu muita gente para a área de retina. Entendi. E que é uma área dentro da oftalmologia que gera assim muita alegria, mas também, no meu entendimento, algumas não seriam decepções, mas algumas situações assim que você tem que entender e dizer, olha, aconteceu. Aconteceu, não é isso? É isso mesmo. Eu sempre brinco que a gente está numa cirurgia, por exemplo, de descolamento de retina. Pois A gente está entre o céu e o inferno. Ou cola a retina, ou esse paciente não vai enxergar. Então, existe muita concentração e às vezes você faz tudo correto, você sai da cirurgia satisfeito e o pós-operatório, o paciente tem um redescolamento de retina, vai precisar de uma nova cirurgia, os resultados às vezes não são tão bons. Então a gente tem que ter essa psique de lidar com resultados não tão bons e ter um bom relacionamento sincero com o paciente, explicar que às vezes realmente o caso dele evoluiu mal, né? Ainda bem que é a minoria, né? Os resultados hoje são bem melhores, mas realmente, como você falou, a gente pode lidar com cegueira, né? A gente pode lidar com pacientes que não aceitam isso. Então é realmente uma área muito delicada. Qual é a idade hoje assim que você começa a se preocupar um pouco mais em relação às patologias de retina? Então, acho que todo paciente acima dos 40 anos, toda pessoa deve fazer um exame de fundo de olho, né? Para a gente ter o fundo de olho é uma janela para o organismo inteiro. A gente consegue ver toda a parte vascular, né? Como é que está a parte vascular, se existe um paciente com risco ou se já existe retinopatia diabética, né? Se existe um paciente com uma pressão arterial alta e não sendo tratada, entre outras alterações que a gente consegue descobrir pelo exame do fundo de olho. Então, acima dos 40, toda consulta oftalmológica deveria ter o exame de fundo de olho. Pacientes com história familiar de degeneração da retina, pacientes diabéticos. O diabético, desde o diagnóstico, ele tem que ser acompanhado. Seja ele adolescente, né? Tem que ser feito um acompanhamento junto com o oftalmologista. Porque muitas vezes o que a gente vê, o paciente nos procura já numa situação avançada de problema de retina, né? Então, por mais que os colegas endocrinologistas peçam isso, muitas vezes o paciente não vai. Então, pacientes, principalmente diabéticos, têm que começar a ver o fundo de olho desde que tem o diagnóstico da doença. Independente da idade. Independente da idade. Fica a dica, pessoal, né? Se você tem algum conhecido, algum amigo, algum familiar com diabetes, imprescindível fazer sempre uma avaliação uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano. São palavras aqui do Dr. Luiz, até como uma questão de orientação à sociedade, que é importante. Sim, com certeza. Quanto antes realizar o tratamento, você diagnosticar da diabetes, talvez você consiga até fazer uma remissão de um quadro que está evoluindo. Sim, com certeza. A gente consegue hoje em dia... De uma retinopatia, não é isso? Com certeza, a gente controlar essa retinopatia, né? Então, se chegar a um quadro inicial, a gente consegue que esse paciente tenha visão pela vida toda, né? E se ele chega a um quadro avançado, daí provavelmente é um quadro cirúrgico, né, com potenciais complicações e um quadro não tão bom para ele.
Entendi. Muitas vezes a gente pega pacientes jovens, assim, com 20 e poucos anos, que são diabéticos há 10 anos e nunca cuidaram e, infelizmente, são situações muito tristes, assim, que a gente às vezes enfrenta. Então, quanto mais cedo a gente puder fazer essa avaliação, melhor. Olha aí, é uma dica que eu acho que vale o programa aqui, nossa, hein? Tratamento precoce através de uma triagem precoce, de uma avaliação com oftalmologista, pacientes diabéticos. Diabéticos em especial. Existe alguma outra situação, alguma outra doença que acomete a retina? Várias, né? Várias. Você pode citar algumas para nós aqui, Claro, para a claro. gente entender um pouquinho? Como a gente falou, a retinopatia diabética Tá. é muito importante. Existe outra doença que é mais da idade, né, dos pacientes mais idosos, que é a degeneração macular relacionada à idade. Tá. Né, que nos países industrializados é a principal causa de cegueira. Então, pacientes acima dos 60 anos, né, e hoje a gente está vivendo cada vez mais, né, os pacientes vão vivendo bem, controlando toda a parte cardiovascular e tudo isso. E qual é a causa? Genética, ambiental, no sentido de hábitos, né? Quem fuma, quem tem história familiar, quem não controla o colesterol, tem mais chance de ter essa doença. E essa doença, vamos lá, 25 anos atrás, não existia quase tratamento. Se fazia um laser e se queimava uma região central da retina. E com a intenção de parar a doença. De parar a doença. Tá. E teve uma revolução, né? Eu até estava nos Estados Unidos nessa época, eu me lembro do meu chefe me ligando e falando, os resultados de tal estudo foram fantásticos. Pela primeira vez apareceu uma medicação que conseguia controlar essa doença. Ou seja, mudou o prognóstico, né, desse paciente. Foi uma revolução que silenciosa. Foi o laser. Não, foi uma medicação intraocular, né, um antiangiogênico, né, que fazia com que essa membrana neovascular que existe, ela regrida, e ela pare de extravasar, na grande maioria dos casos, né, e com isso preserve a visão. Porque atinge a região que a gente chama de mácula. A mácula é a região central da retina. Então é uma doença muito injusta, porque ela pega bem a região que o paciente lê, que ele vê detalhes, que ele vê cores. Né? Então, o que a gente tinha? Pacientes bem de saúde, mais idosos, que não conseguiam mais ler, não conseguiam mais dirigir por causa dessa doença. Então foi realmente quem não é da área não sabe o tamanho que teve, o impacto que teve dessas medicações chamadas antiangiogênicos, para a prevenção, para o tratamento desses pacientes com degeneração macular. E que ano que isso aconteceu? Acho que foi 2000, se eu não me engano, 2005, o primeiro trabalho. 2005. É recente, né? Menos de 20 anos. Eu acho recente, né? Sim, sim. E mudou completamente. Foi assim, um marco que fez com que a retina clínica, daí, né, com essas medicações, tivesse um horizonte para esses pacientes que até então era um laser, era um tratamento que era melhor fazer porque piorava menos, mas piorava. Então hoje a gente consegue, não em todos os casos, não é uma cura milagrosa, mas é um tratamento que se o paciente levar a sério, ele tem grande chance de manter a visão durante a velhice. Interessante. Muito bacana. Vou voltar para o Duda. Duda, fale um pouquinho da tua família. Estou sabendo que tem médicos, então, teu pai é médico. Meu pai faleceu em 97, foi médico, disse, né? Ele foi médico pediatra. Isso, pediatra. Aqui em Curitiba. Curitiba. Tá. Ele foi presidente da associação médica por 2 gestões. Tá bom. E trabalhava no Pequeno Príncipe. Então foi ele que me empurrou para isso. A gente não tinha, fora ele, eu não tinha ninguém na família que fosse médico. Vocês são em quantos irmãos? Eu tenho umas 2 irmãs menores, tá, que não são da área também. E na minha vida pessoal, sou casado há 22 anos com a Marielle. Médica ou não? Não, arquiteta. E hoje em dia plantadora de oliveiras, pensando em fazer azeite de oliva. É um projeto que ela bacana. tem. Mas aqui em Curitiba? Perto de Ponta Grossa, em Carambei. Numa fazenda da minha mãe. Entendi. A gente pegou uma área e está tentando, é um hobby hoje em dia nosso, principalmente dela. Que bacana, hein? E é uma ideia que eu acho que vai dar certo. Então, olha, parabéns. Fugindo um pouquinho da medicina. É isso aí. E tenho 2 filhas, a Lívia, que tem 18, e a Celeste, que tem 13. E a Lívia está fazendo vestibular para medicina. Está tentando entrar em medicina esse ano. Então, vamos ficar na torcida aqui, hein? Se puxar o pai, vai ser um excelente profissional. Vai conseguir. Eu não sei o que ela quer fazer pós isso, né? Mas é um primeiro passo importante. Ela sempre disse que queria ser médica e está indo para esse caminho. Vamos torcer. Que bacana. Olha aí, uma família maravilhosa. Parabéns. Obrigado. Voltando agora para o doutor Luiz, conte para nós, além então da retinopatia diabética, da degeneração macular, né? Existe assim uma outra causa que é muito comum no teu consultório? De doenças relacionadas a... Descolamento de retina. Né? Conte para nós, como que isso acontece? Isso é comum, não é?
A maioria dos descolamentos, César, acontecem espontaneamente. Todo mundo pensa que Do nada, sim, não precisa de trauma. A maioria pensa que precisa de trauma. Né? Os Inclusive pacientes... eu sou médico e achei que descolamento da retina é com trauma. O trauma pode levar, mas é uma minoria. Né? O vítreo, que é o gel do olho, ele vai com o tempo envelhecendo, então ele vai tracionando a retina. Né? E às vezes rasga e faz um buraquinho e por ali entra um líquido. Então, normalmente os descolamentos essas rasgaduras acontecem à noite, com o paciente dormindo. Provavelmente pelo movimento rápido do olho no sono. Interessante. Tá? Então ali entra um líquido embaixo da retina, descola a retina e sem o paciente ter feito nada. É mais comum, claro, em pacientes um pouco mais velhos, pacientes que fazem a cirurgia de catarata, tem mais risco, por mais que a cirurgia seja uma cirurgia tranquila. Né? Existe alguma razão? Não. Mexe um pouco no tamanho do olho, na conformação ali do vítreo, né? E propicia que tenha essas rasgaduras. O paciente começa a ver estrelas, flashes de luz, alguma luz diferente. Esses são os escotomas? Isso, e daí algumas manchinhas escuras. As manchinhas escuras. Então, muitos pacientes não sabem disso. Né? E muitas vezes está rasgando a retina, a gente ainda consegue fazer um laser, muitas vezes na rasgadura, impedir que isso vá para um descolamento. Tá? Então, doutor Luiz, vamos só chamar a atenção aqui para o nosso ouvinte. Quando tiver assim, durante a noite ou após, sintomas desses pontinhos brilhantes ou escuros, as manchinhas. Isso, o paciente, por exemplo, está durante o dia, acorda, estou vendo várias moscas ou manchas que não estavam ontem. Né? Sem dor? Sem dor, sem nada. Né? Sempre é bom procurar o seu oftalmologista. A grande maioria não é nada. Mas às vezes a gente pega um início no descolamento e impede que esse paciente vá para a cirurgia e tenha um prognóstico pior. Né? Interessante. Então é alguma coisa que também não é muito divulgada, mas que é importante. Muito importante. A gente salva alguns olhos por isso. Normalmente o que acontece? O paciente tem um descolamento num olho, no segundo ele já percebe isso e vem muitas vezes a tempo da gente salvar. Aprende daí com o sofrimento, com a dor, né? Como diz. Exatamente, com o próprio problema. Que essa é uma situação que a gente poderia até evitar nos dois, né? No primeiro. Exatamente. Então fica a dica aí, pessoal. Acho que vale a pena a gente sempre chamar essa atenção, né? Com certeza. Crianças, é comum no consultório ter problema de retina ou não? Eu não atendo muita criança, né? Mas existe uma doença chamada retinopatia da prematuridade, né? Aqueles pacientes que iam para a incubadora e ficavam cegos, né? Porque nasciam muito abaixo do peso. Hoje isso ainda acontece? É muito menor. Muito menor. Muito menor, né? Pela qualidade do tratamento neonatal. Né? Ainda existe, mas é muito menor do que antigamente. Tá? Outros problemas de retina em crianças são muito mais, pode ser genéticos, né, vasculares, mas é muito mais difícil. Tumorais, né? Tumorais, retinoblastoma, né? Então, qualquer foto, vamos dizer, não é tudo que tem que se assustar, mas você tirou uma foto, tem no flash um olho vermelho, um reflexo vermelho de pupila e o outro branco, procure um oftalmologista, porque às vezes é descoberto por isso. Uma simples foto, você pode descobrir se tem um tumor intraocular. Não é sempre, não é para todos se assustarem, né, se virem isso, mas é um sinal que muitas vezes pode aparecer. Né? Uma ausência de reflexo vermelho, uma pupila branca. Isso tem que procurar. Mais uma, hein, pessoal? Olha aí, quantas sugestões, dicas, que bacana. E é muito importante a gente informar as pessoas e vinda de informações essas que são vindas de você, oftalmologista, um médico que tem conhecimento, não é notícias de Google, de fake news, nada disso, né? Não. É o dia a dia. É o dia a dia, é o que a gente vê. É o que a gente vê no consultório. Exatamente. E esse é o objetivo do ser médico, sabe, Luiz? A gente poder compartilhar o nosso dia a dia, além de mostrar um pouco quem é o médico, né? Legal. Então essa é a nossa intenção. Agora eu quero saber o Duda de novo, né? A gente vai fazendo esse ping-pong. O que o Duda pensa hoje em termos assim de tempo com a família? Veja, é uma coisa que cada vez a gente tem que priorizar mais, né? Porque os filhos crescem muito rápido, as minhas filhas crescem muito rápido. Você sente esse desconforto ou não? Que você poderia ter dado mais tempo para convívio com a família? Ou você sempre soube dosar? Eu tentei dosar, né? A gente nunca sabe se a gente consegue o quanto a gente quer, né? Mas eu acho que sim, eu sempre priorizei minha família, né? Estar junto com elas e viajar juntos. Que bacana. Ter experiências que elas lembrem, né? Então, eu peguei minha filha com 10 anos, fui ver um show de rock nos Estados Unidos com ela, então isso ela lembra. Eu acho que isso vai marcando, é uma coisa que eu gosto e que ela gosta muito. A mais nova também fiz uma cirurgia, uma viagem ano passado só com ela
Então, tento Pai e priorizar. filha, Pai e assim? filhas. Pai e filhas, Pai e exatamente. filhas, que bacana, hein? Tentei tirar um tempo só com cada uma. E viajo, claro, entre nós quatro, sempre que possível, porque é um momento que é todo mundo mais relaxado e consegue aproveitar. E tenta passar o final de semana juntos. Né? Que bacana, Fugir um Luiz. pouquinho daqui. Olha, você sabe que esses momentos, pai e filhos, assim, sabe, isolados, até com um momento com um, depois um momento com o outro, eu acho que isso é muito importante. Eu já fiz algumas vezes e vi que tem um resultado muito legal, né? Até como sugestão aí para você que não tem muito tempo, nós profissionais, Sim. né? De repente focar em alguns momentos, Porque você né? dá chance É isso aí. de exclusividade, né? Porque, enfim, quando tá entre duas, por mais que não exista competição, existe aquela pequena, aquela tensão e tudo isso. E quando você está sozinho com um filho ou uma filha, né, por alguns dias, você tem tempo para bater um papo, para, enfim, estreitar os laços. Eu acho que é super, super importante isso. Bacana. Você gosta de ler? Leitura? Gosto. Livros que não sejam só de medicina? Principalmente não de medicina. Né? Maravilha. Eu tive a sorte de ter um avô que foi alguém que morreu com 102 anos. Né? Parabéns, que legal. E me estimulou muito a leitura, sempre que leu muito. Eu tenho certeza do fato de ele ter sido curioso e ler muito. Ele era um engenheiro, foi professor da Federal, uma pessoa muito conhecida por aqui. O fato de ele ler, com certeza, levou ele até os 100 anos com uma cognição perfeita. Tá? Então, eu ainda assino o jornal. Eu recebo. Não leio todo dia porque não dá tempo. Eu recebo em casa. Eu acho que é uma leitura diferente do que a gente lê no celular, no computador. Tá? E tento ler menos do que eu queria, mas eu leio, enfim, livros de romance, atualidade, tudo isso. Eu tento manter uma leitura ativa e passar isso para as filhas. Minha esposa também lê muito, então isso é um exemplo muito bacana. Então nos dê uma dica de um livro. Consegue vir na lembrança assim, o nome de algum que você acha bacana? Vários. Vamos lá. É uma leitura, vamos dizer assim, não tão complexa para o nosso público. Lembrando um livro que marcou quando eu era adolescente, né? Por uma aventura, por tudo isso foi o livro do Amir Klink, 100 Dias entre Céu e Mar, né? Em que ele conta a travessia do Atlântico a remo. A gente às vezes esquece desses heróis brasileiros, né? Mas ele foi o primeiro que fez essa travessia a remo. Então é um livro, não é uma questão de literatura, mas é um livro interessante, de desafio. E lembrando um livro que me marcou na época de juventude, foi esse, 100 Dias entre Céu e Mar, do Amir Klink. Atualmente eu leio mais romances, vamos dizer assim. Biografias. Biografias às vezes. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que é um autor espanhol chamado Javier Marias, que foi dica do outro colega nosso, médico, o Dr. Christian Liu. Né? Então, um livro dele que é muito bom, que se chama Assim Começa o Mal. É um livro muito interessante. Toda a relação humana, o bem e o mal, tá ali. É um livro muito bacana. Que legal. O que você acha hoje, de uma maneira geral, assim, de como nós estamos indo com a medicina? Nós falamos um pouquinho do jovem médico. Sim. Agora nós estamos falando ao contrário, da medicina para o jovem médico. A gente sempre fica preocupado, né, com o caminho que vai a medicina. Muitas vezes a gente vai perdendo um pouco da autonomia médica. Meu medo maior é esse, né, a gente não ter a liberdade que a gente sempre teve de decidir nossos tratamentos. Né. Muitas vezes nós somos guiados pelo convênio, o que é liberado ou não. A força isso cria um impacto grande. Muito. Né? A gente tem que brigar muitas vezes para a liberação de medicações, que muitas vezes convênio, a gente sabe das dificuldades. Isso né? Isso a perda da liberdade de prescrição é uma coisa que me preocupa muito. Né? O mercado médico também, cada vez mais gente no mercado. Então, como é que isso vai se diferenciar no futuro? Né? Como é que você vai conseguir se destacar nisso? É alguma coisa que quem está entrando agora vai ter que descobrir. Porque o médico, como um empregado liberal, talvez esteja com seus dias um pouco contados. Não para todo mundo, né? Mas para muita gente. Você acompanha assim as inovações da parte de tecnologia, inteligência artificial, voltada à oftalmologia? Sim. Existe algum avanço, algum tipo assim de, olha pessoal, isso é muito interessante, que logo logo vai estar entre nós? Bom que você perguntou isso. Eu lembro que, não sei se foi 2018 ou 2019, a gente estava no congresso da Academia Americana de Oftalmologia, e uma das palestras foi do Google. Então, no meio dos médicos, você sabe como é que são essas academias, né? Sim. Então, no meio dos médicos ali estava um engenheiro do Google,
Por que ele estava ali? Porque o Google fez um software de Deep Learning, né, inteligência artificial, para avaliar fundo de olho. Então, uma foto de fundo de olho é algo muito fácil de conseguir. Né? Uma câmera, foto de fundo de olho. E a partir do fundo de olho, foi descoberto o risco cardiovascular que esse paciente tem de eventos maiores, como infarto, derrame. Com uma foto. Com uma foto. E o mais assustador disso, além dele acertar o risco cardiovascular, ele começou a dizer quem era homem e quem era mulher. Então, se você pegar qualquer oftalmologista e mostrar um fundo de olho, é impossível a gente saber por quê, quem é, que sexo é aquele. Né? Então, a inteligência artificial já conseguiu, pela avaliação de nervo óptico dos vasos, acertar em mais que 90% dos casos o sexo. Então, é alguma coisa que me deixou muito impressionado. Acho que a gente está na beira de uma revolução aí, né? E que a gente não sabe até onde vai. Então, a área da oftalmologia, pela facilidade de acesso das imagens, né, principalmente da retina, é alguma coisa que esse trabalho para mim foi divisor de águas na direção que vai tomar. Então, a inteligência artificial veio para ficar, para avaliar exame, dar diagnóstico, direcionar para tratamento. Aqui até eu comento que já existem estudos, né, de você substituir a biometria, os RGs da vida, pela análise dos olhos, né? Sim. Não sei se é da retina, mas pelo menos por uma... Eles usam da íris, né? Eles usam da íris para avaliar. A retina também é. Né? Cada um tem seus desenhos de vasos da retina, então isso também é possível. Um pouco mais difícil de se tomar a imagem, mas nada impossível. Então, realmente, esse software que já está disponível nos Estados Unidos, né? Você acopla no teu aparelho, aqui a gente não tem isso. Então, ele consegue realmente dar para você o teu risco cardiovascular. Ele diz se você é fumante, ele estima a tua pressão sistólica só por uma foto de fundo de olho. Algo assim fantástico. Impressionante. Né? Impressionante. Existem projetos, estudos de cirurgia robótica? Existem. Na oftalmologia? Existem. Como a cirurgia é muito delicada, né? Então você está num ambiente ali que o paciente às vezes está sedado, né? Então é uma cirurgia, ou muitas vezes anestesia geral, mas ele se movimenta um pouco. Então existem já simuladores, mas principalmente para diminuir tremor. Porque muitas vezes é difícil uma cirurgia, porque o movimento é tão delicado que alguns médicos têm um tremor maior e você não consegue fazer aquela manobra que você queria. Então, não chega a ser toda robótica, porque acho que ainda está difícil para chegar... É um controle de movimentos finos das mãos. É um controle de movimentos finos, exatamente. Isso já está um pouco mais avançado. Que bacana. Eu sou um fã da tecnologia e eu gosto muito desse lado de saber que a oftalmologia sempre, no meu entendimento, tá? É uma opinião pessoal, está sempre muito à frente. Sim. Comparando com outras especialidades. É isso mesmo ou não? É. Do ponto de vista de tecnologia, principalmente. Talvez... Aparelhos, microscópio, sabe, toda essa parte tecnológica de inovação. É mesmo. Lentes. Tudo. Cada ano. Medicamentos. Tudo. Né? É incrível. Muita pesquisa. Muita pesquisa. Primeiro que a cirurgia de catarata, eu acho que é a cirurgia mais feita no mundo. Né? Então, hoje em dia, a cirurgia de catarata deixou de ser uma cirurgia só... Entre todas as cirurgias? Eu acredito que sim. Que bacana, hein? Eu acredito que sim. Né? Então, se deixou de usar a cirurgia de catarata apenas para substituir uma lente opaca. Né? Hoje em dia você quer lentes intraoculares para melhorar a visão de longe, de perto. Né? Muitos pacientes conseguem ficar sem óculos com a cirurgia de catarata. E a qualidade das lentes vai melhorando a cada ano. Né? Talvez pela facilidade de imagem do olho, né? E pela importância. O olho é fácil, o exame não invasivo para o olho é muito fácil. Né? Então, por isso as tecnologias são muito mais fáceis de serem desenvolvidas. É isso mesmo. Qual é hoje o grande sonho do Duda? Sonho? Pessoal. Eu não sei, eu acho que eu já vivo o meu sonho. Né? Bacana. Eu tenho uma família muito feliz, eu amo minha mulher, minhas filhas, eu tenho uma paz em casa que me deixa muito feliz. Profissionalmente, a gente está montando aí para oftalmologia, né? Então, junto com o Dr. Michel, que você conhece, o Dr. Valentim, a gente está trabalhando firme. Um abraço a todos os nossos colegas, né? Nossos o Michel amigos, já esteve aqui com a gente, né? São grandes amigos, excelentes profissionais. A gente está montando e estruturando isso e trabalhando firme para isso. Tá? É um desafio que a gente teve. Mas eu digo assim, o meu sonho está sendo realizado. Eu sempre quis fazer retina, né, ser um cirurgião de retina
com habilidade, com conhecimento e ajudar meus pacientes, que eu acho que é o mais importante que isso. Né? No fim do dia, o que você leva é isso. É isso aí. É isso. E felicidade na família. Mais que isso, não tem muito o que sonhar. Não precisa, né? Tendo saúde, trabalho, que essa oportunidade. Saúde, trabalho e reconhecimento. Eu sempre digo que, vou falar para os novos médicos, a gente tem que tentar agradar 3 grupos de pessoas. Né? Primeiro, os teus colegas, no sentido de ser reconhecido por eles. Você não precisa ser gostado, né? Não precisam gostar de você, mas tem que reconhecer a tua competência, teu caráter e tua ética. Né? Primeira coisa. Então, se você não é reconhecido pelos teus pares, você já começa a deslizar um pouco. Segundo, pelas pessoas que trabalham com você, né? Pelos profissionais, vamos lá. Aqueles que veem o teu backstage. Né? Aqueles que veem você fora da hora da cirurgia, fora da hora de ver o paciente, como você trata esses pacientes quando eles saem do teu consultório, como você fala deles, como você se prepara para uma cirurgia, como eles sabem, as pessoas que trabalham com você e para você sabem como você é realmente. E o terceiro grupo são os pacientes. Né? Você tem que ser respeitado pelos pacientes, tem que fazer o melhor para eles, que é o mais importante de tudo. Pessoal, 3 insights aqui. Produção, vamos gravar isso aí, nós temos que replicar os 3 pilares de atuação de como nós podemos ser vistos, né? Eu acho que é o mais importante. Eu pensei nisso até. Olha, show, gostei, aprendi. Né? Então, olha, achei muito legal. Você pode repetir para nós aqui, para nós gravarmos, então? Primeiro, pelos teus pares, teus pares, teus colegas. Você vai encontrar na profissão que vai entrar competição, orgulho. Mas você tem inveja, ética, né? Se você tem ética, mesmo o teu inimigo, entre aspas, vai respeitar você. Ele reconhece. Tá? Segundo, as pessoas que trabalham para você, principalmente. Né? Tua auxiliar de consultório, tua instrumentadora cirúrgica, elas têm que saber com quem elas estão lidando. Quem é o médico, né? Quem é o médico. Porque a hora que o paciente sai da sala, né? Cai a tua máscara, vamos dizer assim. É isso e você mesmo. tem que ser você mesmo. Né? Você tem que ser você mesmo. E como você trabalha numa complicação cirúrgica, o teu comprometimento com o paciente. E terceiro são os pacientes. Né? Eles têm que, porque eles que vão falar bem de você ou mal. O paciente sabe, ele entende se você está comprometido com ele ou não. A grande maioria é muito grata a isso. E você sabe, Luiz, que eu faço consultório também, você sabe disso, né? A gente não engana os pacientes. Exatamente. Tá? O médico que acha que está enganando, ele está se autossabotando. É isso que eu acho. Né? O paciente, ele olha nos olhos do médico. Né? E ele sente se o médico está entendendo o que ele está querendo transmitir, se ele entendeu, né, o que o paciente quer passar. E você falou, voltando um pouquinho da retina, quando a gente não tem um resultado bom, né? Isso. Eu aprendi muito em São Paulo com um grande amigo, que foi meu professor lá, é meu amigo pessoal, que é o Dr. André Gomes, né? Ele falou para mim, nunca abandone o paciente. Nunca abandone. Muitas vezes o médico tem um resultado cirúrgico ruim, não por culpa dele, mas pela doença, e ele não quer ver aquilo incomoda. Você está num consultório cheio de felicidade, de repente vê aquele paciente que não está bem, está reclamando. Se ele sentir de você uma certa repulsa ou que você não quer dando atenção, esse paciente, além de se sentir mal, né, isso é uma coisa não humana fazer isso, é onde vem a maioria dos processos, vamos dizer assim. Né? Não é por erro médico, né? É por você abandonar o paciente. Então, abrace ele e vamos junto até o fim. Então, isso eu aprendi, tento aplicar na prática, ninguém é perfeito, mas eu tento fazer isso e foi outra dica na minha formação muito importante. Né? Casos difíceis de retina com resultado ruim, vamos junto, vamos tentar fazer o que for possível e não deu certo, vamos continuar acompanhando, que no futuro pode dar. Eu gostaria que você passasse uma mensagem final, né? Uma mensagem final para o nosso ouvinte em relação à oftalmologia, em relação a esse momento que a medicina está, a confiança, tudo isso que você comentou aqui, você poderia passar para nós? Claro. Tentar, né, César? Vamos lá, uma mensagem final, que vier no teu coração aí, manda abraço. Eu acho que sempre vai ter espaço para quem faz direito, né? E quem faz com ética, quem faz com dedicação. Muitas vezes a gente se aborrece com convênios, com não reconhecimento de pacientes, mas é a nossa profissão. Então, o espaço, por mais que seja concorrido, para quem faz com ética, quem faz direito, quem tem comprometimento, quem tem, enfim, como você diz, que o paciente sente a reciprocidade, sente que é verdadeiro, eu acho que não tem muito como dar errado, né? Você acaba se destacando do resto. É isso aí. Luiz, obrigado pelo teu precioso tempo de estar aqui com a gente. Foi um prazer, César.
Sempre é muito bom estar com colegas assim que nos ensinam, nos inspiram a ser melhor, sabe? A gente sempre procura estudar bastante, mas eu vejo que a gente precisa estar sempre evoluindo na questão humana, Sim. né? No desenvolvimento, e existem várias maneiras, uma delas é a leitura, Sim. que eu vejo que você lê bastante, você coloca em prática o que você lê, você Tenta, né? transmite isso, sabe? Então, eu confesso que eu admiro mais ainda você. Obrigado, César. Parabéns. Igual, a admiração Né? Eu achei recíproca. muito, muito bacana. Pessoal, não deixe de assistir os episódios anteriores. Nós vamos encerrar aqui o episódio de número 68 do Ser Médico Podcast, hoje com a presença aqui muito bacana do Dr. Luiz Eduardo de Aguiar Marques, oftalmologista, especialista em cirurgia, em clínica da retina, que veio aqui, que contribuiu não só com a parte técnica, mas com vários insights. Ok, pessoal? Venham!